O cristianismo, uma religião com bilhões de seguidores, tem uma história longa e rica. No seu centro está a figura de Jesus Cristo, cujos ensinamentos transformaram o mundo. Mas quem sucedeu a Jesus como líder dessa nova fé? Essa pergunta nos leva ao primeiro Papa, o apóstolo Pedro, um homem escolhido por Jesus para pastorear seu rebanho. A história de Pedro é de origens humildes, fé inabalável e sacrifício final. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador de Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia. Ele era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo de ganhar a vida no mar. Sua vida teve uma mudança extraordinária quando encontrou Jesus. Jesus, vendo o potencial de Pedro, chamou-o para ser um de seus discípulos. Pedro, deixando para trás sua antiga vida, respondeu ao chamado sem hesitar. Pedro imediatamente reconheceu a autoridade e a divindade de Jesus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles pensavam que ele era, Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa profunda declaração revelou a compreensão profunda de Pedro sobre a verdadeira natureza de Jesus. Isso cimentou seu lugar como uma figura-chave entre os discípulos. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança entre os apóstolos. Jesus havia confiado a Pedro uma missão especial. "Tu és Pedro", disse Jesus, "e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Com essas palavras, Jesus designou Pedro como a pedra fundamental de sua igreja. Pedro abraçou essa responsabilidade, tornando-se um pilar de força e orientação para os primeiros cristãos. A liderança de Pedro foi fundamental na disseminação da mensagem do Evangelho. Ele pregou com ousadia e convicção, atraindo milhares para a fé cristã. Suas ações demonstraram seu compromisso inabalável com os ensinamentos de Jesus. Ele se tornou um farol de esperança para os cristãos perseguidos. O ministério de Pedro foi tragicamente interrompido em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, um testemunho de sua humildade. Seu martírio, no entanto, apenas serviu para fortalecer a determinação de seus seguidores. O legado de Pedro continuou vivo, inspirando gerações de cristãos. As contribuições de Pedro para a Bíblia são significativas. Ele é tradicionalmente creditado como autor de 2 livros do Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Essas cartas oferecem orientação, encorajamento e insights teológicos para as primeiras comunidades cristãs. Elas permanecem textos inestimáveis para a compreensão da fé. O papado, o ofício do Papa, tem suas raízes em Pedro. Os católicos reconhecem Pedro como o primeiro Papa, e cada Papa subsequente é considerado seu sucessor. O papel de Pedro na Igreja primitiva estabeleceu um modelo de liderança que perdura há séculos. Sua fé inabalável, liderança corajosa e sacrifício final continuam a inspirar e guiar a Igreja Católica hoje. Obrigada por estar conosco. Curta e comente, nos ajuda muito. Nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe. Equipe Conexão Ágape.